Quantos anos você tinha que você falou para mim que Deus começou a te usar? Oi? 17. Cadê os de 17 aqui? Cadê os de 15? Cadê os de 18? É. E quanto tempo você ficou firme? Até hoje, estou com 41. Oh, glória. Por que você ficou firme? Oração. Ou foi só de tanto pregar? Não, de joelho. Aleluia, aleluia. Falei com ele na madrugada. 2 horas da manhã. Eu falei, Deus, céu de Deus vai estar acordado orando. Eu mandei a mensagem e falei, olha, me desculpa, mas amanhã, imediatamente ele respondeu. Ele disse, olha, das 5 às 10 da manhã, depois a gente conversa. Eu falei, chegarei lá um dia. Deixa Deus te usar, homem. Amém. Deixa Deus te usar. Aviva, aviva, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. É esse fechamento de hoje. Fechamento não, é para começar. A partir de então. Deus te abençoe e te use. Aleluia. Levanta sua mão por alguns minutos. Feche os seus olhos. E por 3 minutos, ore em línguas. Charalabastoro kotire calabas. Mais alto. Isaías 44 diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Ele só derrama água sobre os sedentos. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Ore em línguas e faça isso forte. Há pessoas aqui que vão ressuscitar mortos ainda nessa geração. Vamos. Chorakatolomeketo losto rokatele kai dulus talai karaba tolomai estrokos talai krebas tolus. Charalabalabalabalabalabala. Eu te busco, eu te busco, com fogo em meu coração. Oh, xaleicala. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Levante as suas mãos e cante o mais alto que você puder. Te anelo, te necessito. Te anelo, te necessito. Te necessito. Te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito,
te anelo, te necessito, te amo mais e ao meu ser. Agora você vai cantar o mais alto que você puder. Eu te busco, eu te busco. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te busco, com fogo em meu coração, com fogo em, oh Espírito Santo, meu coração. Grite o mais alto que você puder. Eu te busco, eu te busco, eu te busco. Recebe a minha, recebe a minha, recebe a minha adoração, adoração. Eu te busco, cante mais alto. Oh Espírito Santo, com fogo em meu coração, oh precioso Espírito Santo, oh nosso bondoso Espírito Santo, eu te busco. Eu te busco, eu te busco, eu te busco. Recebe a minha adoração, recebe a minha, oh Espírito Santo, adoração.
Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos. Nossa. 15 anos de idade. La cruz te cai do lombai. Ele te prepara para daqui 10 anos. Tu que calai do robai, tu lo que trouxe. Senta aí. Algum tempo desse atrás, já há algum tempo, eu estava com distúrbio de sono e eu não conseguia dormir. E aquilo estava me ferindo muito. Então dormia 2, 3 horas por dia. Chegou um dia que eu disse para minha esposa, eu falei, eu não vou mais pregar, eu estou doente. Se você estiver doente fisicamente, você pode pregar, emocionalmente não. Porque as emoções tendem a vomitar. E eu pensei que eu estava doente emocionalmente. E teve um dia que eu fui falar com Deus. Senhor, eu não vou mais pregar. Porque eu não consigo dormir. Eu importei tudo que é tipo de remédios que você pode imaginar. Consultei tudo que é tipo de médicos. Eles me davam os medicamentos mais fortes que você pode imaginar. Eu dormia, mas todo dia eu acordava às 5 horas da manhã. Eu disse à minha esposa, eu acordava, olha aí, 5 horas da manhã. Ela olhava e dizia, e voltava a dormir. Mas teve um dia que eu fui falar com Deus e eu ouvi a voz dele como você está ouvindo a minha. Ele disse, Hernani, o seu problema não é sono. Eu falei, não, o seu problema é fome. Eu falei, então tá fácil, eu vou comer. Mas não é fome de comida e nem bebida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todos os dias, até a minha volta, eu vou te acordar às 5 da manhã. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir você não dorme mais. Eu falei, mas Senhor, eu tenho que dormir 8 horas. Ele disse, dorme mais cedo. Porque eu vou te acordar essa hora. Existem 4 turnos na Bíblia. E as orações na Bíblia são divididas de 3 em 3 horas. Jesus orava à alta madrugada, mas você vê Jesus orando meia-noite, você vê Jesus orando às 3 da tarde, você vê os discípulos orando às 9 da manhã, você vê os discípulos orando às 3 da tarde. De 3 em 3 horas nós temos um turno. Mas escute bem, o da revelação é de madrugada. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Terminou aquela reunião, veio uma multidão de jovens e disse, pastor, nós queremos viver no sobrenatural. O que a gente tem que fazer? Eu disse, vocês precisam crescer. Mas Deus não usa criança. Eu falei, Deus chama criança, mas não usa criança. Ele vai esperar ela crescer.
Então veja, eu tenho uma menina de 7 anos e um de 19. Eu sei que você pensou que eu tinha 19. Eu tenho certeza. E o meu filho já é pastor. Vai casar. Espero que me demore a dar um neto. Eu olhei e disse para aqueles jovens e disse: veja bem, imagina que eu pego a minha menina e vou ao shopping com ela no aniversário dela e digo: filha, ela se chama Isabela, eu tenho aqui um brinco de ouro e tem uma boneca da Polly. O que que você quer? O que que você acha que ela vai escolher? Por quê? Porque criança não discerne valor. Valores é coisa de gente madura. Para criança, brinquedo é ouro. Preste atenção, revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. Coisas profundas jamais estarão em corações rasos. Você pode orar o tempo que você quiser, a hora que você quiser, mas o turno dos profetas será sempre a madrugada. É a hora e o turno da revelação. Deixe-me te dizer uma coisa muito importante. Eu não costumava falar de meu período de oração. Deus me incomodou para fazê-lo. Eu aprendi a orar com a minha avó. Minha avó hoje tem 94 anos de idade, ela é uma irmã do coque. Quando eu cheguei aqui, minha esposa disse: você está se sentindo em casa, né? Falei: é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Então quando eu cheguei, eu disse à pastora Zenete: eu quero uma tenda para orar. Me arrume uma tenda. E eu fui passando em cada uma delas. A minha avó entrava para orar 6 da tarde e saía, 6 da tarde e saíam às 10. E foi da boca da minha avó que eu ouvi pela primeira vez a palavra espírito de oração. Por quê? Ela me chamava, ela disse: filho, vem orar com a avó. Eu disse: não, só não para de orar. Então para mim era um golpe. Agora, por que minha avó? Com 9 anos de idade, eu peguei a minha mãe na sala de casa traindo meu pai. 2 semanas depois, nós somos 5 filhos. Havia um caminhão na porta de casa, minha mãe foi embora e não voltou nunca mais. Quando meu pai chegou, falou: agora ele vai cuidar da gente. Ele também, com aquela situação, ele deu os filhos para um monte de gente. Ele deu para um casal, uma família que morava aqui pertinho. Aqui em Águas Claras. Então morava aqui. Antigamente tinha um negócio chamado Areal, é isso? Ainda existe? Pronto. Só que aquele casal de diáconos era tão endemoniado que eu costumei dizer: resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Meus irmãos, eu e meu irmão caçula apanhávamos tanto que eu fugi daquela casa. E fui procurar uma rodoviária para arrumar um lugar. A única casa que eu sabia era a casa da minha avó. Só que eu tinha 12 anos de idade, perto de 12 anos, e não podia entrar num ônibus. Eu entrava e muitas vezes o motorista me tirava. Então eu passei a morar na rodoviária do Gama. Eu sou de Curitiba, Paraná. E ali eu morava numa caixa de papelão. Se eu sou pequenininho hoje, com 12. Então todos os dias eu entrava e saía. Eu vendia água, engraxava sapato, vendia paçoquinha, pedia esmola. E a minha única oração naquela caixa de papelão, morando na rodoviária do Gama como mendigo: Senhor, eu quero ver meus irmãos. Com 19 anos de idade, eu ainda não sabia ler e escrever. Me casei com uma professora. E sabe como ela descobriu que eu não sabia ler e escrever? Porque ela pediu para eu escrever uma carta para ela. Eu falei: essa mulher quer me humilhar.
Eu falei assim, carta? Ela falou, me escreve uma carta. Eu falei, quando a minha mãe foi embora, eu não tinha terminado a 2ª série. Eu falei, você tem certeza? Ela, escreve do seu jeito. Eu falei, agora pronto, ela vai terminar porque... E eu escrevi, ela olhou e falou assim, eu percebi que você não sabe escrever. Eu falei, você queria me humilhar? Com 25 anos eu terminei todos os meus estudos. Fiz 2 faculdades, me tornei professor em uma, 18 livros escritos, 5 deles estão em 3 idiomas, 2 são best-seller em português e espanhol. Eu sou um fruto da graça de Deus. Há 6 meses atrás eu recebi um telefonema de Bogotá. O pastor de lá, que talvez é a 2ª maior igreja do mundo, provavelmente, me ligou e disse, eu quero que você venha pregar aqui. Eu fui lá pregar 4 mensagens. No meio do caminho, o voo fez uma conexão em Santiago de 7 horas. E eu falei, Senhor, 7 horas. Ele falou assim, olha, para quem morava numa caixa de papelão, você está muito reclamão. Eu falei, mas Senhor, o que eu vou fazer 7 horas? Ele falou, o que a vida toda você fez, ore. Pois deixe-me te dizer uma coisa, preste muita atenção. Deus não escolhe, tem gente que pensa que Deus fala assim, você eu quero, você não, você eu quero. Deus não escolhe pessoas capazes, Deus escolhe pessoas disponíveis. Escute, Deus nunca mandou Davi matar Golias, ele estava lá para fazê-lo. Há pessoas aqui que Deus vai dar uma nação inteira ainda, preste muita atenção nisso. Uma nação inteira vai sair da boca de alguém aqui. Mas é possível, isso é. Evan Roberts tinha 13 anos de idade, quando Deus disse a esse garoto no país de Gales, se você orar essa oração que eu lhe der, em 2 anos eu te dou 100 mil almas. Detalhe, o país de Gales tinha 100 mil habitantes. E qual era a oração daquele jovem de 13 anos? Dobre a minha vida, Senhor. Dobre a minha vida, Senhor. Dobre a minha vida, Senhor. Dobre a minha vida. Depois ele mudou, dobra o país de Gales, Senhor. Dobra o país de Gales. Depois ele mudou, dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra a Inglaterra. Em 2 anos, as ruas do país de Gales estavam tão cheias do poder do Espírito Santo, que até os mendigos oravam em línguas, que até os garçons caíam no poder de Deus. Presta atenção, se você der um Google simples na internet, digitando ali País de Gales, você vai ver que os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinham o que julgar. Todas as cadeias se abriram. Eu estava indo em novembro de 2019 para pregar em Nova York. E no meio do voo, eu senti que um anjo sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro e disse, eu vim te dar um recado. Vai começar o maior avivamento da terra. Novembro de 2019. Só que será o mais curto e o mais poderoso de todos. Eu falei, uau, mas o que resta acontecer? Ele disse, 3 coisas irão acontecer. Eu escrevi esse livro, em novembro de 2019, abri o computador e escrevi, novembro de 2019, ele disse 3 coisas. Uma pandemia, está no livro O Maior Avivamento da Terra. 2019, uma pandemia, uma guerra e depois o avivamento. Uau! Escute isso. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Da uva amassada vem o vinho, do trigo amassado se faz pão, da rosa amassada perfume, da azeitona amassada que se faz azeite.
Você sabe, eu não esperava viver tudo isso. Mas a partir daí aconteceu duas coisas na minha vida. São duas coisas que eu gostaria de deixar para você, que eu não quero tirar todo o espaço do que o Espírito Santo quer fazer aqui. Mas nós precisamos urgentemente desse avivamento, irmãos. Para mim, avivamento virou um caminho sem volta. E sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque nós nos acostumamos a viver sem ele. Há igrejas aí que, se o Espírito Santo for embora, elas nem vão perceber. Você percebe que nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem o fogo do alto, meus senhores? Não dá. Duas coisas aconteceram: visitação e aceleração. Primeiro, que eu nunca conheci, nem na Bíblia, nem na história, um avivamento que não nascesse da oração. Eu vou dizer de novo: não há avivamento que não tenha nascido da oração. O diabo não tem medo de grandes pregadores. O diabo não tem medo de gente com muito seguidor. O diabo não tem medo de pregador famoso. O diabo tem medo de homens e mulheres de oração. É aos meus joelhos, escute, presta atenção. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O diabo não teme quando eu subo aqui para pregar. O diabo teme quando eu entro no quarto para orar. Ah, pastor, mas veja bem, os dias são corridos, então eu oro quando eu estou dirigindo. Veja, a vida é corrida. Isso é mentira, gente. Essa geração dos smartphones, Netflix, serial, vamos maratonar uma série, filme de 4 horas, geração do WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, essa geração de Smart TV, essa geração de Prime Video, só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Escute isso. Charles Finney começou um avivamento em Nova York, era para durar 3 dias. 2 meses depois, ele ainda estava naquele avivamento e já tinha alcançado 150 mil almas. 2 meses, ao longo de sua vida, 3 milhões. Qual era o segredo de Finney? Ele acordava todos os dias, 4h30, orava até por volta das 10, 9 horas da manhã. Dwight Lima Moody orava das 4 às 8 da manhã, alcançou 4 milhões de almas para Jesus. John Wesley, olha que coisa, presta atenção. Quando o avivamento veio em 1720, toda a Inglaterra estava afundada no caos. Todo avivamento vem depois do caos. Satanás te exalta para te abater depois. O Senhor te abate para te exaltar depois. O caos precede o poder. Deus primeiro quebra para depois derramar. E sabe por quê? Porque pedra não pega fogo, coração de pedra não incendeia. Então Deus primeiro tem que nos amassar para depois nos usar. Toda a Inglaterra estava afundada no caos. Todos os historiadores naquela altura deram o cristianismo por falido. Todas as igrejas fecharam. Para piorar, Napoleão tentando entrar dentro da ilha para invadir a ilha. Aí entrou em desespero. Estou quase para dizer que era essa. Contudo não era. 1720 talvez era. A rainha entrou em crise. Ela pediu ajuda para muitas pessoas, mas de repente ela correu em John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley pedindo oração. Eles não receberam a rainha, por quê? Estavam orando. Então ela mandou uma carta para George Whitefield: eu fui pedir socorro a vocês e vocês não me atenderam. George Whitefield retornou: minha rainha, não te atendemos porque estávamos em oração por você. A rainha retorna para
Whitefield: o que seu Deus tem a dizer de Napoleão que está entrando dentro da ilha? Diga para Napoleão não entrar na ilha. Ela ousou um pouco mais e disse para Napoleão: tenho mais medo dos joelhos de John Wesley, George Whitefield, do que de seus canhões. Deixe-me te dizer uma coisa: aqueles que dobram os joelhos para orar são os que recebem visitas de anjos. Eu sei que muitos não acreditam nesse negócio de visitação. Eu não prego para quem não acredita. Oração e fé nunca foram desapontados. Faça igual um amigo meu, o pastor Luciano Subirá. Se você sentar com o Luciano, ele vai dizer o seguinte: você vai comer isso aí? Não, então daqui que eu como. Ele acostumou a comer um pouco de cada prato. Você tem que olhar para o seu irmão e falar: você vai comer isso aí? Se você não vai, me dar aqui que eu como. Se alimente. Escute isso. Nessa altura, todos os filósofos, historiadores deram o cristianismo como morto. Napoleão, não conseguindo entrar na ilha, ele armou um cerco de barcos e esperou todos morrerem de fome lá dentro. Ninguém podia entrar ou sair. Agora tem um surto de peste negra dentro da ilha por causa do saneamento. A ilha tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreram da peste. Eu estou dizendo 100 mil. Eles cavaram valas para jogar os corpos. É naquela época daquelas pessoas dos bicões. Nesse momento Deus levanta 3 jovens. Ei, escute isso: 3 jovens. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Orar. Em 1720, às 8h45 da manhã, dia 12 de fevereiro, o coração de John Wesley estava tanto em brasa, que ele foi para as ruas e ele passava por cima dos corpos das pessoas mortas da peste negra, e ele começou a pregar. As pessoas saíram de suas casas e sentiu que a mudança dos ares de Londres tinha mudado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nada vai acontecer se você não orar. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. No entanto, não há avivamento sem um movimento de oração. Desconfie de qualquer mover que não saiu da oração. Homens são falhos, os que não oram não são de confiança. Nunca ouça um homem que não ouve Deus. 2h30 da manhã o meu telefone tocou em casa. Uma pastora chamada Ezenete. Isso não tem muitos dias. A minha esposa olhou meu celular, eu olhei e falei: tem alguém me ligando? 2 e pouco. Quando ela ligou, parecia João Batista e Jesus no ventre. Só que tinha alguns problemas. A agenda de última hora. Eu estaria no Acre com o pastor Luciano num evento chamado Casa de Zadok. Eu falei: pastora, eu vou, pois o Espírito Santo me deu o seu nome aqui na mesa. Eita, eu vou te falar uma coisa: só 2 espíritos reconhecem o profeta, outro profeta e Jezabel. Só quem tem unção reconhece quem tem unção. O povo hoje não exige unção porque eles também não estão ungidos. Porque a unção é fio desencapado com fio desencapado. Eu não consigo, veja, eu acordo todos os dias 5 da manhã, estendo a minha toalha e fico até a hora que Deus quer. Mas ali era 2 e pouco. Falei: Espírito Santo, o senhor bagunçou com o meu cronograma. Ele falou: não, hoje eu te acordei mais cedo. Irmão, a hora que eu cheguei nesse lugar aqui, eu vi que isso aqui é um bebê, como no país de Gades. O avivamento não vai vir. Ele já nasceu. Agora ele vai crescer.
Ele está em fase de amamentação. Escute bem o que eu vou te dizer. O mesmo fogo que matou os filhos de Arão foi o fogo que desceu no Pentecoste. O mesmo fogo que desceu no Pentecoste foi o que matou Ananias e Safira. Primeiro esse fogo queima madeira, feno e palha, pandemia, guerra, etc. Depois ele vem e purifica ouro, prata e pedras preciosas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Esses textos me deixam em frangalhos, porque quando eu prego sobre avivamento, a pessoa diz: não, existe uma profecia de desgraça, uma profecia de apostasia. Tudo isso é verdade. Nós estamos diante da maior e pior apostasia que o mundo já viu. E o diabo se supera, às vezes ele fica endemoniado. Nunca vimos na terra coisas como estamos vendo hoje. Essa é de fato a pior geração de todas. É também. No entanto, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Escute isso. O Brasil não viveu o que a Inglaterra viveu em 1720. Ainda não. Mas nós estamos perto da bancarrota. Se o Senhor não fizer alguma coisa com essa geração, Ele teria que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra. Mas é nesse momento que Deus contra-ataca. E você sabe como que Deus contra-ataca? Com fogo. Quando levantou os profetas de Baal, Deus levantou Elias e o fogo desceu. Foi com fogo que Deus respondeu a oração de Salomão. Foi com fogo que Ele respondeu a oração dos discípulos. O fogo já está descendo. Deixe-me te dizer uma coisa. Nós precisamos identificar quando as crianças saltam dentro de nós. Eu estou prestes a viver aquilo que eu vi na história, aquilo que eu vi só na Bíblia. Nós vamos ver mortos ressuscitando nas ruas. Nós vamos ver paralíticos andando nas esquinas. Nós vamos, preste atenção, toda a igreja será pequena. Não haverá igreja que comporte a multidão de gente arrependida, a multidão de gente transformada. Este é o maior avivamento que a terra já viu. Mas eu quero perguntar: há profetas do Senhor aqui nessa noite? Porque é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Escute, William Seymour orava 5 horas por dia. E ele queria um avivamento. E o Senhor veio a ele e disse: para avivamento é pouco. Você pode conseguir muita coisa orando pouco, mas para avivamento é pouco. Você quer algo muito grande. A Bíblia diz que o avivamento só vem quando a terra seca se desespera pela chuva. Você sabe qual é o maior inimigo de um avivamento? Aquilo que se parece com um. Porque se você está vivendo em algo que se parece com o avivamento, você não vai procurar o verdadeiro avivamento. Mas sabe o que é avivamento para mim? Quando ele nasce assim, eu saí daqui e vi todas as tendas. Eu fui lá e vi um grupo de jovens cantando: Ele está vindo, Ele está vindo, o leão está rugindo. Eu vi jovens, adolescentes, eu vi senhoras de idade pondo a mão nas fotos e chorando. Eu lembrei da minha avó quando eu vi essa senhora aqui hoje. Eu disse para o meu filho: olha lá sua bisa. Eu sou da época, irmão, apesar de novo, que as pessoas iam para a igreja com a Bíblia e um lenço na mão. Nós temos que nos entrincheirar de novo, voltar às trincheiras. William Seymour passou a orar 7 horas e o fogo desceu. Não, pastor, veja bem, Deus sabe o que eu quero. Bom, meu irmão, preste muita atenção nisso. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes ao dia, o budista 10 vezes por dia, e o cristão, tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. As coisas poderosas de Deus estão reveladas àqueles que o procuram em secreto.
É no secreto que você leva para o público. Deus não tem nada fora disso, irmão. Eu temo por muitos irmãos em nossos dias que estão se tornando estranhos ao Senhor. São a esses que o Senhor vai dizer naquele grande dia: curaram sim no meu nome, fizeram milagres sim no meu nome, mas apartai-vos de mim que eu nunca os conheci. São pessoas que não conhecem a Deus e não são conhecidas por Ele. Preste atenção nisso. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele não precisa fazer muita coisa mais não, gente. Mas pastor, eu tenho que orar nos dias de hoje? Existe um texto de Tiago que me ensinou muito, porque durante toda a vida eu tive que lidar com rejeição por abandonos de pais. Um ex-mendigo, que Deus deu uma mulher maravilhosa, 2 filhos maravilhosos. Então eu entendo que toda vez que eu estou orando, a rejeição ela diminui. Quando eu diminuo a frequência da oração, eu já começo a pensar que alguém está me devendo alguma coisa. Porque é uma síndrome da rejeição. Todo mundo te deve quando você tem rejeição. Todo mundo deveria te amar mais, todo mundo te deve alguma coisa, todo mundo não te dão atenção como deveria. Então quando eu estou buscando ao Senhor, eu noto, eu não tenho raiva de ninguém. Esses dias meu filho perguntou: pai, o senhor não tem nenhuma mágoa da avó? Falei: não. Você já percebeu que você não consegue sentir raiva de quem você ora? Ele falou: por quê, pai? Porque todos os dias, durante toda a minha vida, eu orei pela sua avó e pela conversão dela. Você não sente raiva de quem você ora. Experimente orar por quem você tem raiva, você vai ver que a mágoa é tirada na hora, assim, ó. Você nem consegue falar o nome da pessoa, mas quando você ora, ele vai arrancando. Quando John Wesley, que também teve problema com os seus pais, e aqui que está o segredo que eu quero que você entenda. Tiago diz assim: Elias era um homem frágil como nós. A palavra frágil ali não tem nada a ver com pecado. Como também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, também não tem nada a ver com pecado. A palavra ali é fraqueza emocional, homeopotes. Elias, diz Tiago, que ele era cheio de dores emocionais. A primeira coisa que eu acho poderoso nesse texto: Elias era um homem, ser humano. A segunda coisa que eu acho poderoso nesse texto: ele tinha dores. Mas a terceira e a quarta: Elias era um homem, ser humano, cheio de dores emocionais, mas ele era de oração. Ele orou e o fogo desceu. O profeta, o servo, a serva de Deus não são os homens mais santos. Escute o que eu vou dizer. O profeta, o servo de Deus, não é o homem mais santo, mas é o mais obediente. Fala, Senhor, que eu estou ouvindo. Então às vezes você mistifica: nossa, Elias. Lucas 1,17 sobre João: virá ele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos aos pais, para trazer o coração dos desobedientes à prudência e fazer um povo preparado para o Senhor. Nenhum desses homens eram santos, mas eram obedientes. Eles foram sendo santificados pela oração. E eles oravam muito, justamente porque entendiam suas limitações e fraquezas. Tem gente aqui órfão, tem gente aqui sem olho, tem gente aqui surda, tem gente aqui com algum problema físico, tem gente aqui abandonado, tem gente aqui com um passado terrível, que o Senhor vai te levantar para ganhar nações, que o Senhor vai te levantar para ressuscitar mortos, que o Senhor vai te levantar para fazer milagres. O negócio de Deus é assim. John Wesley, junto com seus irmãos, foi abandonado pelo pai. E o fogo desceu.
Pois você lembra quando eu te chamei 3 horas da manhã? Exatas 3 horas da manhã, eu disse que lhe daria 3 visões. E eu comecei a te chamar às madrugadas. Não é insônia que você tem, eu estou lhe chamando. E você sabe disso. Fui eu que falei com você, você não estava louca. Diz o Senhor. Tudo que você vê nos seus olhos, sou eu que coloco. Você pensou que estava louca, era eu que falava. Se recorda disso? Se recorda? Eu estava pregando agora, alguns meses atrás, no Peru. E aconteceu um negócio, porque aquilo estava fechado até então. E no meio da mensagem, uma menina de 4 anos de idade subiu e começou a orar em línguas. Eu parei na hora, 4 anos de idade. Então eu olhei e fiquei assim, a menina com 4 anos profetizando. Daqui um pouco um russo se levantou, um homem enorme, e veio na minha direção. Quando esse russo chegou, a mulher dele veio e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e comecei a falar com ele, ainda em espanhol. Ela disse: mas ele não fala espanhol. Falei: ah, tá bom. Comecei a falar inglês para ele. Ele não fala inglês. Falei: então. Ele entendeu o que eu preguei? Ela disse: não. Então como que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que você pregou, essa menina está falando em russo para ele há 5 minutos. Falei: mas ela não está falando em russo. Não, ela está falando, não, ela está falando em russo. Falei: gente, ela está falando em russo. Não, ela está orando em língua. Não, o Espírito Santo pegou aquela oração em línguas e transliterou na cabeça daquele russo. E agora ele em lágrimas estava sendo cheio do Espírito. A mesma coisa aconteceu em Miami. Terminou aquela conferência em Miami. Um pastor chegou com sua esposa e toda a sua equipe vindo das Filipinas. Deixe-me te dizer uma coisa, tem algo poderoso das Filipinas. Eu estou inquieto. O espírito profético é um espírito acelerado. Deus falou: Elias, levanta e corre. Davi disse: o Senhor colocou os meus pés velozes como o da corça. Em época de avivamento, aquilo que você colheria em 20 anos, você colhe em 2. A Bíblia diz que aquele que planta tem a velocidade daquele que colhe. Em época de avivamento, você planta e colhe ao mesmo tempo. Deus está acelerando a sua igreja. Deus está nos acelerando aqui hoje. Escute, nós vamos viver mais 20 poderosos anos de avivamento. Há um aceleramento do Espírito aqui agora. Você entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Te macastolo que trosta. Não te conheço. Não sei quem é. Se eu chegar junto de você e a sua criança não saltar com a minha, não temos o mesmo espírito. Não pode haver confusão em todos que têm o Espírito Santo. O Espírito que gerou em Isabel foi o mesmo que gerou em Maria. Mas eu te chamei na adolescência. Eu já te dei uma unção de ressurreição. Mas eu te dou 3 dons agora que você esperava. Você pediu 3 dons, se recorda deles? 3 dons.
Você esperava 3 dons. Se lembre deles, que eu lhe entrego agora esses 3 dons: visão, revelação e aceleração. Aonde você colocar a sua mão, vai acelerar. Arruma um microfone. Você estava chamando, pois o Senhor estava ou não estava? Você pediu para que o Senhor falasse com você agora, sim? Sim. Pois Ele mandou vir dizer: eu sou seu pai. Quando eu cheguei em Miami, veio uma equipe de pastores das Filipinas. Terminou aquele culto, o pastor disse: pastor, eu preciso falar com você, porque eu estava te assistindo, e o senhor disse: vai a Miami. Eu falei: disse? Vai a Miami para falar com o pastor Hernani. Eu falei: eu disse? Tá aqui no vídeo. Ele abriu o vídeo. Eu falei: não, meu irmão, não estou falando isso não. Está falando, só está falando aqui no meu idioma. Não está, amor? Está? Ele, a equipe dele. Não, irmãos, eu tenho um costume de começar todo o culto orando em línguas. Eu tinha alguma resistência de orar em línguas no microfone. O Espírito Santo falou: você tem que falar, porque quando você fala, eu interpreto um desejo, um segredo do coração ou uma cura. Eu interpreto o idioma. Não é da sua conta o que eu vou interpretar, você tem que falar. Então eu agora falo sempre. Ele falou: o senhor está vendo? O senhor está vendo? O senhor falou: vai a Miami. Eu falei: não disse, você disse. A esposa disse: o senhor está dizendo aqui, Cris, vai a Miami. Eu falei: irmão, eu estou orando em línguas. No outro culto, tinha uma senhora com uma criança no colo, de aproximadamente uns 4 anos de idade. Escute isso. Aquela criança estava dormindo. De repente a criança acordou, orando em línguas, uma criança. A mãe começou a gritar desesperada. Eu disse: o que está acontecendo? Eu desci a falar: minha filha não falava. Falei: por quê? Porque ela era autista. A partir daquele momento, o fogo, o Espírito Santo entrou na boca dela, e ela começou a falar cheia do Espírito Santo. Agora escute. No mesmo culto, uma senhora de 89 anos de idade, assentada numa cadeira de ponta, começou assim: falei: tá bêbada. E ela gritava e eu não conseguia pregar, e ela Então eu desci. Falei: o que se passa? Ela levantou e disse: eu me lembro de tudo. A família cercou e disse: há anos ela não se lembrava de mais nada. Agora ela se lembra dos filhos, agora ela se lembra dos netos, agora ela se lembra o nome do marido. Ela tinha se esquecido de tudo, mas o Espírito Santo veio sobre ela. Irmãos, nós estamos prestes. Eu não sei se você entende o que eu estou lhe dizendo. Eu vim aqui por isso, para você entender que avivamento para nós é uma mistura da fome de Deus com a sede do homem. É uma necessidade urgente da igreja. Nada vai mudar se o avivamento não vier. Nós estamos perdidos. A única resposta de Deus para esse país é o avivamento. Nós precisamos de uma eclosão do Espírito em no máximo 2 a 3 anos, aos moldes de Atos 2. E eu estou aqui para dizer que ele já começou. Vai explodir em cidades, vai explodir em estados.
Esses dias, uma criança entrou dentro de um camarim, meteu o pé na porta, puxou as mangas e os pulsos tudo cortado. Ela disse: eu tentei suicídio 3 vezes. Ela tinha 12 anos, essa menina aqui que está recebendo o fogo do Espírito tem 10. Todo mundo perdeu o apetite naquela hora. Eu levantei da mesa e bati, falei: não foi isso que o Senhor prometeu a nós. A promessa de Deus não é que nossos filhos seriam drogados, viciados, rebeldes. A promessa de Deus é que nossos filhos seriam profetas. É que eles teriam sonhos e visões. Não é que os nossos velhos teriam depressão, é que eles iriam sonhar. Veja que há uma conexão no avivamento entre os jovens e os velhos. Quantos anos você tem? Então o Espírito Santo me falou: eu estou marcando todo o avivamento. Ele pega ali a partir dos 12 anos de idade, e ele marca para algumas dezenas de anos. Sim, a minha filha esses dias acordou. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. A da frente, a da frente. Tente trazer ela para mim, ajude-a. A minha filha fez 7, desculpa gente, é que ela fez 2 dias atrás. E ela acorda e foi ao banheiro. E eu tenho sono leve, então ouço os passinhos. Aí eu sei quando ela volta. Mas ela foi e não voltou. Eu disse para minha esposa: vai atrás porque a Isabela não voltou. Bom, eu prometo a você que a próxima vez eu vou atrás. De repente a minha esposa chama, fala: vem aqui, venha ver. Quando eu fui ver, a minha menina estava deitada, cheia do Espírito Santo. Estávamos, meu filho e eu, agora em Manaus, antes de chegar aqui. Todas as crianças de 3, 4, 5 anos de idade foram batizadas com o Espírito. Agora em Taubaté, 200 crianças cheias do Espírito. Uma de 3 anos. Aqui mesmo em Brasília, uma ficou 24 horas desacordada. Tinha 3 aninhos a menina. Os pais pegou, levou no médico, fez todos os exames vitais, tudo normal. A menina não voltava. 24 horas depois a menina voltou. Você entendeu o que eu estou dizendo? E a mãe disse: o que aconteceu? Ela disse: eu estava andando com Jesus. Por quanto tempo? Alguns minutos. Vê, talvez uma amostra grátis da eternidade.
Ela ficou alguns minutos, e o que ele fez? Ele me deu fruta para comer, e conversava comigo. A menina teve um arrebatamento, irmãos, os sinais estão começando a acontecer de novo. Estou aqui para te dizer que preste atenção, nós temos que focar, é foco, é sentir o peso. Tudo que aconteceu vai acontecer de novo. Deus vai unir gerações, velhos, no bom sentido, no sentido bíblico, vão correr como a corça, e os jovens terão visões. Los tarai que dele está lamada las reste. Não é a geração dos deprimidos, não é a geração dos revoltados, é a geração daqueles que buscam a face de Deus, é a geração sedenta. Avivalistas aqui, aonde estão os profetas dessa época? Só levante a sua mão. E deixa cair agora o fogo, não a mão. Deixa ela, pode deixar ela. Duas coisas irão acontecer aqui: visitação e aceleração. E Deus tem duas coisas para produzir um poderoso e genuíno avivamento: uma para mover o coração dele, e a outra para mover o coração do homem. Uma move o coração de Deus, e a outra move o coração do homem. Atos 6, versículo 4 diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. São duas coisas. A pregação atinge o coração dos homens, a oração atinge o coração de Deus. A pregação toca o tempo, a oração a eternidade. A pregação move o coração dos homens, e a oração move o coração de Deus. São duas coisas que Deus usa para gerar avivamento: palavra e vida de oração diária. Então eu vou te dizer uma coisa: se você acordar todos os dias às madrugadas, no primeiro turno, em 2 a 3 meses você terá as maiores revelações e visitações da parte do Senhor na sua vida. Eu poderia falar tanta coisa aqui. Quando eu saí lá estava ainda lá na Lagoinha de Niterói, eu voltei no avião. Havia 3 dias que Billy Graham tinha morrido. O Senhor me disse: Billy Graham morreu. Eu falei: eu sei. Mas escute isso. Você parou para pensar, Hernani, que a cada 100 anos acontece 3 coisas no mundo? Uma guerra, uma peste e depois um avivamento? Eu não parei para pensar. Billy Graham morreu 3 dias para 100 anos. Nós completamos 100 e poucos anos da Rua Azusa, 100 e poucos anos do país de Gales. Em 1400 tivemos o avivamento de John Bunyan, de Jerônimo Savonarola. Em 1500 tivemos com John Wesley, 1600 com John Bunyan, 1700 em 1600 com 1500 com Lutero, 1600 com John Bunyan, 1700 com John Wesley, 1800 com Dwight Lyman Moody, Charles Finney e outros. Todo avivamento vem a cada 100 anos. Então o Espírito Santo me disse: abriu a temporada para o maior avivamento da terra. Nós vamos viver tudo que todos viveram.
Toda a unção desses homens estão disponíveis em nosso tempo. Nessa geração o Senhor vai levantar novos John Wesley, novos Dwight Lima Moody. Ele vai levantar novos Charles Finney, novas Catherine Kuhlman. O espírito profético está aqui sobre muitas pessoas. Ele vai repetir todos os moveres. Ele disse: abriu a temporada do grande avivamento. Aonde estão os avivalistas desse tempo aqui nessa noite? Aonde estão aqueles desesperados por avivamento, sedentos que vão brigar até o fogo descer? Cadê? Cadê? O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Começa a profetizar agora. Mas faça isso. Você percebeu que a oração em línguas necessariamente precisa ser dita alto, porque o Senhor é o intérprete. Muita coisa sai da nossa boca. Eu quero ouvir o som do fogo dos avivalistas agora. Só há profetas e avivalistas aqui. O Senhor tem muita coisa para fazer com jovens e idosos aqui. Ele não quer nem saber a idade. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Deixa Ele acelerar você agora. Você vai sentir um aceleramento agora. Acelera esse fogo. Oh, ricas, tolocodecas. Vamos, vamos, vamos. Torocote, quantos anos ela tem? Churreca, 10. Isso, quantos anos tem esse garotinho aqui? Vamos, abra a boca e profetiza. Tenta trazer ele aqui para mim. Ele não consegue vir sozinho, mas ajude-o. Os profetas eternamente haverá um rei. Ele voltará mais alto para governar as nações. Eu vou pedir que a equipe me acompanhe. Eu quero descer e partir. Eu quero descer e liberar e transferir. Por favor, eu vou fazer isso. Diante da majestade, eu pulo aqui mesmo. Só que eu preciso de pessoas comigo. Eu quero impartir sobre a sua vida. Algo está sendo liberado aqui agora. Criança não é a igreja de amanhã. Criança é a igreja de hoje. A liderança de amanhã. Você vai ver seus filhos, netos, sobrinhos acordando às madrugadas e profetizando. Se desespere agora. Se desespere por avivamento agora. Vamos lá. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra
você entende o que está acontecendo aqui? Abra a boca e profetiza aí. Há um avivamento nascendo para daqui a 2, 3. Há pessoas aqui que vão impactar nações. Crianças daqui, olha isso. Abra a boca e profetiza. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Uau! Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito. Vamos lá, profetas! Sopra em nós, sopra em nós, Espírito. Impõe as mãos, pede a equipe para impor as mãos das crianças. Que os céus fechados, O mais alto que puder. que os céus fechados se abram. Em Brasil! Venha mover a nossa fé e esperança estão em Mais alto! Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que ruja o leão, e que até que estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que até que estremeça diante da majestade de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante as suas mãos. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Receba! Vem como em Cheio do Espírito agora. Que o Espírito profético seja liberado. Vem como? E vem como
seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Eu quero que você levante as mãos. Um espírito profético. Todo avivamento nasce de um espírito profético. Espírito profético começa e termina ciclo. Entendeu? Essa não é uma geração perdida. Levanta a mão e proclame. Todos os adolescentes e crianças aqui, boa parte deles estão recebendo o poder do Espírito. Você recebe e você dá. Proclame em línguas. Pense nos seus filhos, netos, sobrinhos. Pense aí. Proclame em línguas. Vamos! Faça ouvir o rugido de leão aí nas línguas estranhas. Vamos lá! Vamos lá! Mais alto! Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar meu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, indo na terra. Olá, você conhece a Bíblia McCheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia McCheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McCheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura McCheyne.
Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos Avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que é que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho, e o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.